Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Então Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que você o cures da lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fariar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Passagem conhecida, uma história muito clara, muito objetiva, uma experiência pessoal de Naamã. E essa história tem muito para nos ensinar sobre a própria vida, sobre as nossas convicções. Mas antes de falar da história propriamente dita, eu quero lembrar 3 coisas que são decisivas para nós, são conceitos que nós não podemos esquecer jamais da nossa caminhada, são conceitos que nos ajudam a ter uma fé fortalecida. O primeiro deles é esse, que diz que Deus ainda governa. Você liga a televisão, parece que o mundo está desgovernado, né? Parece que está cada um por si, que o planeta está sem rumo e as nações estão sem rumo. E às vezes, quando olhamos para a nossa própria vida, e todos nós já passamos por isso em algum momento, achamos que está tudo desgovernado, que a coisa vai desandar. Mas a Bíblia vai nos lembrar que Deus ainda governa. Esse é um conceito que a gente não pode perder jamais. Outro conceito importante, que também é um fundamento, um pilar para a nossa fé, é esse aí, ó, que Deus ainda trabalha. Ele não apenas governa,
mas ele continua trabalhando, ele continua agindo na vida dos seus filhos, das pessoas, do mundo, na natureza, no cosmos. Deus está agindo neste exato momento. Nós estamos aqui sentados, né, ou deitados, ou em pé assistindo essa live, lendo os textos, meditando, e Deus está trabalhando de acordo com os seus planos, de acordo com os seus projetos. E por fim, um terceiro conceito que nós não podemos esquecer: Deus governa, Deus trabalha e Ele ainda ensina e corrige, porque Ele é o Senhor. E é assim que nós, cristãos evangélicos, cremos, que o nosso Deus é o Senhor soberano de todas as coisas, que governa, que continua trabalhando e continua ensinando e corrigindo o homem todas as vezes que isso for necessário, todas as vezes que houver necessidade de intervenção e de correção. Deus não está apático, distante, não está dormindo, distraído, não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele governa, Ele trabalha, Ele ensina e Ele corrige em toda e qualquer circunstância. Dito isso, vamos pensar em Naamã, que é o nosso personagem principal, né? O personagem aí da nossa mensagem. Quem era Naamã? Naamã era um homem de muita projeção, comandante do exército de um dos maiores impérios da sua época, Império da Síria. A Bíblia diz que ele era corajoso, que ele era famoso, ele provavelmente tinha muito prestígio, e tinha mesmo, porque ele vai ao rei, nós lemos no texto, pedir socorro e o rei lhe atende imediatamente. Ele tinha muito prestígio, e por conta de todo esse poder que ele possuía, desse valor, dessa inteligência e dessa jornada, ele era um homem orgulhoso. A Bíblia não diz com essa frase, né, Naamã era orgulhoso. Não tem essa frase no texto. Mas nós vimos a reação de Naamã quando não foi recebido por Eliseu da maneira como ele imaginava. Ele ficou indignado, ele se sentiu humilhado, desprezado, desrespeitado fora da sua terra. Ele achou que o profeta teria mais consideração por ele. Então ele era um homem que tinha orgulho, e essa cena demonstra um pouco desse orgulho ferido que ele tem, porque ele não é um homem qualquer, né? Ele não é uma pessoa qualquer. Pelo fato de Naamã ser orgulhoso, isso torna ele uma pessoa ruim, uma pessoa problemática, que merece sofrer, que merece o que está passando, né? Porque muitos crentes, nós sabemos disso, nesse momento diriam isso, né? Tá vendo, Naamã? Você está com lepra por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, né? Muitos cristãos cheios de amor, transbordantes, nesse momento diriam esse tipo de coisa. Será que Naamã está sofrendo por conta do seu orgulho? Ele é uma pessoa ruim, uma pessoa que merece sofrimento? Não. A mesma Bíblia que nos mostra essa ponta de orgulho no coração de Naamã também nos mostra que Naamã era um homem honrado, muito honrado. Ele era um herói militar, um herói nacional. Ele era um homem respeitado, a gente percebe isso na conversa que ele tem com o rei e na pronta ação, na pronta resposta que o rei lhe dá. Ele era um homem popular, né, porque ele era um herói de guerra, popular, e nós percebemos também que os seus subordinados têm por ele um respeito, chamam ele de pai, né, tem por ele uma grande consideração, e para nossa surpresa, e isso não é uma coisa que a gente acha, está escrito no versículo 1, a Bíblia diz que Deus deu a Naamã muitas vitórias sobre muitos exércitos, então ele era um homem também abençoado. O que é um versículo surpreendente e que nos ensina várias coisas. Entre elas eu posso destacar o fato de que Deus abençoa qualquer um, a quem quiser, a qualquer pessoa na sua criação, independentemente do fato se essa pessoa acredita em Deus ou não. Quando Deus escolhe abençoar, abençoa e pronto, assim faz, porque é abençoador. Então não há nenhuma
indicação no texto que ele está com lepra, que ele está sofrendo porque ele é ruim, porque ele é mau, né? Porque ele está ali pagando nessa vida o que ele fez, nada. O que a gente observa no texto é que ele é um camarada honrado, um herói, uma pessoa respeitada, digna. Nós vemos até a escrava hebreia tendo compaixão por ele, os seus subordinados tendo compaixão. Era um cara abençoado, mas apesar disso tudo, de glória, de honra, de força, de poder, de dinheiro, de riqueza, de notoriedade, de fama, apesar disso tudo, ele tem lepra. Ele também enfrenta o sofrimento. O sofrimento, a dor, a doença, os problemas, as adversidades, as circunstâncias ruins surgem para qualquer tipo de pessoa. Não poupam ninguém. Ninguém está livre desse tipo de coisa. Ele também sofre. Como nós temos visto durante a pandemia, pessoas pobres sofrendo, algumas pessoas pobres morrendo, pessoas ricas sofrendo, algumas pessoas ricas morrendo, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, não importa. Então, apesar de ser quem ele era, do prestígio que ele tem e da posição incrível que ele ocupa, da glória que ele possui, isso não o poupou da adversidade. Esse é um bom ensinamento bíblico, porque a vida vai nos ensinar que ninguém está livre de nada. Uns sofrem, outros estão sorrindo. Às vezes nós sofremos e sorrimos em diferentes épocas da nossa vida. Bom, o que o sofrimento faz na nossa vida e na vida de Naamã? O sofrimento, ele vai revelar as nossas limitações. Será que Naamã, em algum momento da sua vida como soldado, se sentiu imbatível, invencível? Será que em algum momento ele ouviu isso? Que ele teria condição de enfrentar qualquer coisa na vida? Será que alguns de nós, quando passamos por algumas dificuldades e vencemos, será que nós nos sentimos melhores do que os outros? Imbatíveis, invencíveis? E acabamos, de alguma forma, desconsiderando o outro? Por exemplo, você passou por um concurso público, e aí você começa a olhar para uma pessoa e dizer: você não passa porque não quer, você não consegue porque não estuda, você não alcança porque você não se esforça. Será que nós achamos, diante de vitórias, conquistas, será que eu, diante da superação nas adversidades, começo a achar que eu sou melhor do que os outros? E que os outros não conseguem porque não tentam, porque não se esforçam? Bom, se isso for verdade, o sofrimento então vai revelar as nossas limitações, como está escrito aí tanto no Salmo 8, versículo 4, como na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Os dois textos vão dizer basicamente a mesma coisa. O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou o homem é semelhante a uma flor, a uma planta, tem duração curta. E o sofrimento, nesse caso de Naamã, e nos casos de muitas pessoas, revela as nossas limitações. Tá? A lepra, nesse caso, que é a doença que aflige o coração de Naamã, ela separa, porque ele tem que viver isolado, ela insensibiliza, né? As pessoas começam a olhar para ele assim com um certo desprezo. A Bíblia relata casos de leprosos no tempo de Jesus e como as pessoas reagiam. A lepra deforma o rosto, o corpo, a lepra contamina, a lepra mata. Então todas essas coisas, tá vendo? Físicas, emocionais, psicológicas, são sofrimentos causados pela doença que afetam o coração. Quer dizer, tantas vitórias, né, tantas batalhas, tantas guerras, tantas conquistas, mas ele está sofrendo.
Ele pode não ter morrido ao fio da espada no campo da batalha, mas está ali diante da sua iminente morte, né, que se aproxima e é implacável, né, é um sofrimento. Outra coisa que a lepra revela, que a doença revela, e muitas vezes a circunstância revela para nós, é que apesar de todo o recurso que Naamã pudesse ter, e que muitos de nós temos também, esse recurso também esbarra em outras limitações, como, por exemplo, a limitação da medicina, que é o que a gente está vendo agora na pandemia, né? Tanto investimento e tal, mas a medicina está tendo dificuldade, a limitação do recurso, a limitação da política. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel: cure o meu soldado. Mas como? O rei de Israel pode dar uma ordem para a doença? A política também tem as suas limitações. Isso causa sofrimento. Todos vão sofrendo. Imagine você, se você tem aí um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um pai, uma mãe, internado, passando uma grande dificuldade, você investe todo o seu recurso, tudo que você tem, vende as coisas, pega seu investimento, sua poupança, aplica, usa, e isso não é suficiente. A pessoa não melhora, não se recupera. Então a gente sofre por causa disso, né? O sofrimento ensina que o ser humano é limitado. Se tem uma coisa que Naamã aprendeu nesse momento da jornada, é que ele é limitado. Se tem uma coisa que nós estamos aprendendo nesse momento da pandemia, é que as nações, a ciência, os políticos, todos são limitados. Nós somos limitados. Não adianta achar que duraremos para sempre, que superaremos tudo, que venceremos tudo. Isso não é possível. Todos nós temos um limite e esbarramos nesse limite. E quando esse limite surge, o que isso vai acontecer? Esse limite vai revelar alguns dos nossos equívocos mais comuns, como, por exemplo, achar que Deus se submete a homens. Não é assim? Naamã vai ao rei, Naamã leva presente para o profeta, Naamã procura o rei de Israel lá no melhor exemplo de relações internacionais, vai lá, né, tentar alguma coisa, mas ninguém pode curá-lo. E as limitações, elas revelam às vezes esses equívocos. Nós vimos agora durante a pandemia, aqui no Brasil, vou falar só do Brasil, não vou falar nem do resto do mundo, vários pastores, líderes, missionários, bispos, obreiros de diferentes denominações e confissões de fé que viveram anos e anos se auto-apresentando como homens e mulheres de fé, de poder, com autoridade, com dom, com capacidade para curar, e muitos deles ficaram doentes, outros morreram. Essa limitação que o sofrimento gera, ele revela o nosso equívoco. E o equívoco, né, um desses equívocos, certamente, é achar que Deus se submete à autoridade humana. É achar que se nós todos aqui reunidos orarmos e concordarmos, como muitos ensinam, né? Se nós concordarmos aqui numa só fé, Deus vai ter que nos obedecer. Outros acham que se derem oferta, contribuição, o milagre vai ter que acontecer. E isso revela a nossa fragilidade de pensamento, a nossa fragilidade mental, né? Esse é um equívoco que a nossa limitação causada pelo sofrimento deixa muito clara mesmo. Outro equívoco é achar que a nossa posição social, ou posição ministerial, ou posição familiar, vai nos impedir ou vai nos proteger contra todo tipo de problema, de dificuldade, né? Naamã queria ser honrado, né, pelo Eliseu, queria ser servido, queria ser bem tratado, mas Eliseu não deu a mínima para ele. Não deu a mínima, ele ficou lá exposto, querendo exigir mais, pedir mais, mas Eliseu não deu a mínima. E o que ele poderia fazer? Inclusive os servos dele dizem: se o profeta tivesse te pedido algo difícil,
impossível, você teria feito. Ou seja, ele estava disposto, inclusive, a se submeter à autoridade de outro, porque o sofrimento revela a nossa limitação. E a nossa limitação deixa clara os equívocos que estão na nossa mente. Entre esses equívocos é achar que a nossa posição, que a nossa autoridade, que isso vai nos tornar privilegiados e nós teremos tratamento diferenciado por Deus, inclusive, né? Isso me lembra até aquela passagem bíblica, a parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu, quando o fariseu está orando e dizendo: Senhor, me abençoe, estenda a tua mão sobre mim, né, porque eu estou aqui, eu não sou como esse fariseu. Então ele achava que merecia um tratamento especial. Esse é um equívoco que a limitação deixa muito clara para nós. Tá vendo? Deus é soberano, Deus ensina e corrige, Deus trabalha, e Deus está fazendo tudo isso na vida de Naamã, e através da vida de Naamã nós também estamos aprendendo. Muitos de nós aqui assistindo essa preleção e pensando sobre esses textos, muitos de nós aqui certamente nos lembraremos de coisas que falamos, de coisas que dissemos, de pensamentos que alimentamos, e que depois, diante do sofrimento, diante da limitação, descobrimos que estávamos terrivelmente equivocados e que de nada adiantou pensar dessa maneira. E aí, também está claro, né, para nós, que o sofrimento mostra a limitação revela os equívocos que estão na nossa mente, e os equívocos deixam muito claro também que o nosso discernimento é fraquíssimo. A gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Isso me lembra uma outra parábola que Jesus contou sobre o rico insensato, que por se achar rico e muito poderoso, mandou construir celeiros, armazéns para sua colheita e se preparou para o futuro e disse para ele mesmo: eu vou me dar bem no futuro e vou prosperar e ninguém vai me deter. Só que ele não conseguiu discernir que a vida dele acabaria naquele dia. Ele não teve esse discernimento. Tá vendo? Não teve nenhum discernimento. Nós também observamos no texto que Naamã está sem discernimento. E Deus agora vai ajudar ele a pensar melhor sobre a vida, porque a vida ensina. A vida nos ensina. Quando nós somos jovens, nós não temos essa noção. Quando nós não estamos doentes, não temos essa noção. Quando estamos prosperando financeiramente ou na vida profissional, não temos a noção. Quando tudo está dando certo, a gente não tem essa noção. Mas a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, capítulo 3, a verdade, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, que na vida há tempo para tudo. Tempo de prosperar, tempo de ser jovem, tempo de sorrir, tempo de avançar e tempo em que as coisas não funcionam. E nós, às vezes, não somos capazes de discernir essas coisas. E Naamã também está sem condição, né? Ele também não está conseguindo discernir muito bem a vida que ele está enfrentando. Não está mesmo, não. Não está, não. Vejam o que o texto vai mostrar, né? Com muita clareza para nós. Que Deus usa uma menina escrava para despertar o homem poderoso. Deus usa uma menina escrava para despertar o homem poderoso. Tá vendo? Deus falou com Naamã não através de sacerdotes, nem através de profetas. Falou com Naamã através de uma menina. E naquele momento ali, diante de Eliseu, não adiantava repreender a doença, nem fazer oração de renúncia, nem proclamar coisas. Ele tinha que crer na palavra de Eliseu. E o que é mais interessante é que o profeta não teve por ele discriminação, nem demonstrou inimizade, assim como a menina também não fez isso, apesar de ser escrava, ela demonstrou amor. E tanto a menina como Eliseu, homem e mulher de Deus, demonstraram que todo aquele que ama o Senhor, que conhece o Senhor, está disposto a servir. Então,
esse discernimento Naamã não teve. É um discernimento que nós às vezes também não temos. Porque as nossas conquistas, as coisas que nós conquistamos, ganhamos, alcançamos na vida, a nossa trajetória, né, às vezes nos cega. Mas a vida ensina. A vida ensina a discernir. E a vida vai nos ensinar. Eu acredito, amigos e amigas da Verdade e Graça, que mesmo depois da pandemia, muita gente ainda vai ficar com o seu nariz em pé. Muita gente ainda vai achar, mesmo depois da pandemia, muita gente ainda vai achar que tem capacidade, tem condição de enfrentar as coisas. Mas, se nós prestarmos atenção ao que está acontecendo, nós aprenderemos, porque a vida está nos ensinando. E foi o que aconteceu com Naamã. Ele aprendeu com uma menina escrava, ele era sírio, ele era guerreiro, ele era herói, ele era rico, mas ele aprendeu com uma menina escrava, com um profeta hebreu, num rio barrento, aprendeu com uma simples orientação. Tá vendo? E aí eu pergunto, amigos e amigas da Verdade e Graça, aqueles que estão assistindo essa preleção, eu pergunto para vocês e pergunto para mim mesmo, será que depois de toda essa realidade que estamos vivendo durante a pandemia, nesse ano difícil, ano de doença, de escassez, de crise, de problemas, em que nós perdemos amigos queridos, perdemos pessoas que amamos ao nosso redor, sofremos com todo tipo de adversidade, não aprenderemos? Continuaremos achando que somos capazes, que somos melhores, que somos superiores, que as nossas orações têm poder? Existem homens e mulheres cristãos, homens e mulheres de Deus, que realmente ainda acham que as suas orações são poderosas, que eles estendem as mãos e que Deus responderá ao seu comando. Ainda existem homens e mulheres, ministros de música, cantores e cantoras que ainda acham que ao cantar ou levantar as suas mãos, os céus se abrem. E pode ser que Naamã achasse, assim como o rei da Síria, que sua presença, sua chegada imponente, rica, poderosa, de repente ele achava que Eliseu se sentiria intimidado, já pensou, envergonhado, com medo, preocupado? E o rei da Síria também talvez estivesse achando que ao dar uma ordem, ao mandar uma carta, ao dar uma declaração, que Israel ficaria de joelhos e que Eliseu ficaria de joelhos e que ele clamaria: Senhor, por favor, faça alguma coisa, senão nós morreremos. E agora? Mas Eliseu não deu a mínima. Eliseu não deu a mínima, porque Deus, e Eliseu é um profeta de Deus, responde a Deus, fala em nome de Deus. Deus, como diz a Bíblia, resiste ao coração altivo, ao soberbo. Então Deus está levando Naamã para o caminho da humilhação. E muitas vezes a vida nos leva ao caminho da humilhação. Assim como a pandemia está levando nações e nações, ricos, poderosos, ao lugar da humilhação. Eu quero dizer para você que está nos assistindo e está estudando junto com a gente e ouvindo essa ministração, eu quero dizer para vocês o seguinte, que enquanto Deus estiver nos humilhando e nos colocando no nosso lugar, ainda há esperança para nós. Pior seria se o Senhor nos abandonasse a nossa própria sorte, a nossa própria razão, a nossa própria cultura, as nossas próprias ideias. Enquanto Deus está nos humilhando, nos despertando, nos sacudindo, nos mexendo, ainda há esperança para nós. Porque a humilhação certamente leva o homem para perto de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. Bem óbvio. Deus está acima, como nós cantamos hoje, acima de todos, é soberano, é maior, é poderoso. E o homem é como a erva, é frágil, a sua vida é passageira, a glória do homem não dura.
Então a humilhação coloca o homem no seu devido lugar. Vamos pegar o exemplo de Naamã e meditar sobre o que acontece com ele, né? Quando ele encontra com Eliseu, ele recebe de Eliseu uma orientação. Vá ao rio, mergulhe 7 vezes e você ficará curado. Uma orientação simples. E Naamã, ele é um camarada tão poderoso e tão orgulhoso, e é nesse momento que a gente percebe que ele é orgulhoso, que ele resolve ir embora. Olha, ele está leproso, ele está doente, ele está constrangido, envergonhado, exposto, ele vai morrer. Ele tem ali a chance de ser curado, mas ele prefere ir embora do que se submeter a essa humilhação. A doença maior de Naamã é a lepra ou é o orgulho? O que você acha? Qual era a maior doença de Naamã? Qual era a maior chaga na vida dele? Era a lepra ou era o orgulho? Que coisa, né? Que coisa impressionante. Vejam que história interessante, como ela mexe conosco. Né? Às vezes, nós perdemos as bênçãos de Deus só porque não queremos dar o braço a torcer. Imagina se ele vai embora. Imagina se ele vai embora. Imagina, já pensou? Volta para a Síria, leproso, só porque não quis mergulhar no rio? Aquele milagre não era para exibicionismo. Ele queria que Eliseu chegasse vestido de sacerdote, estendesse a sua mão, começasse a orar, gritar, invocasse o Deus dos céus, e de repente as nuvens iam começar a girar, raios iam cair, uma luz ia brilhar e o grande profeta mudaria a realidade. Mas os milagres não são para exibicionismo, como muitos líderes fazem, como muitas igrejas fazem um show, uma performance. Nós já estudamos, já pregamos sobre isso. Os milagres são para glorificar a Deus. E Deus, que está trabalhando soberanamente na vida de Naamã, dá a ele a oportunidade de se humilhar, obedecer, reconhecer a sua limitação, os seus equívocos, aceitar a orientação e mergulhar. Mas ele tinha que mergulhar, porque Eliseu não vai pegar ele no colo e jogar ele no rio. Entende? Você, para passar num concurso ou para melhorar na sua vida profissional, tem que estudar, tem que se esforçar para se tornar um músico melhor, tem que ensaiar para conseguir o sustento da sua casa, tem que trabalhar. O poder de Deus nunca exclui a ação humana, o trabalho humano. Agora, os que têm o coração quebrantado, os que se humilham, os que se submetem ao Senhor, alcançarão do Senhor a misericórdia, que é o que está acontecendo com Naamã agora. Ele está sendo exposto à grande humilhação na cabeça dele. Para muitos de nós, que não somos ninguém, né? Eu que não sou ninguém, por exemplo, se Naamã falasse mergulha, se Eliseu dissesse se mergulha 7 vezes, eu acho que eu mergulhar 30. Mas para Naamã, isso é muito difícil. E aí vem um aprendizado, né? A vida nos ensina. O Deus soberano, que trabalha na nossa vida, que conduz a nossa mão, que nos guia, né, com o seu poder para nos abençoar, certamente em algum momento ele vai o expor, ele vai colocar para fora, ele vai expor ao constrangimento aquilo que nos humilha, para que sejamos humilhados, para que haja aprendizado no nosso coração. Então, na verdade, pensando com mais cuidado nesse texto, meditando nas Escrituras, a cura da lepra foi um grande milagre, porque lepra é um negócio sério, né? Bem sério. Mas eu acho que talvez o maior milagre nem tenha sido a lepra, mas tenha sido a mudança no coração do guerreiro. O coração dele, de Naamã, foi mudado. Ele se humilhou, ele se quebrantou, ele se submeteu contra os seus princípios, contra a sua vontade, e por conta disso ele teve um encontro incrível com o Senhor, que o transformou e que o curou. E aí eu pergunto, indo para o final, para você que está nos assistindo e participando conosco desse momento, eu pergunto, quais as lições que Deus tem para nós nessa história?
lições que são práticas e que nos ajudam a avançar, a amadurecer e a viver com mais dignidade. Quais as lições que Deus tem para nós nessa história, né? Quero apontar 5 lições para que você possa meditar junto comigo e edificar o seu coração. A primeira delas é que o homem sem Deus nada é. Não importa se é hebreu, se é sírio, se é crente, se é ateu. Tá vendo? Naamã nos representa. Naamã tem poder, tem honra, tem força, tem história, tem fama, mas vai morrer pela lepra. Alguns de nós têm diplomas, cursos no Brasil, no exterior, dinheiro guardado, falam vários idiomas, mas têm diabetes, problemas de coração. Às vezes o problema não está na gente, mas está nos filhos, nos pais. Limitações terríveis. Tanta força, tanto poder, tanta autoridade, tanto recurso, tanto conhecimento, mas o homem sem Deus nada é. Agora Naamã, apesar de tudo que tem, vai ter que se submeter ao Senhor. Outra coisa importante que o texto vai nos ensinar, lição prática, é que a lepra é fatal, é contagiosa. O que lembra bastante o que a gente está vivendo hoje com a Covid. Ela é contagiosa e é fatal. Não adianta. Você pode ter riqueza, força, bens, não vai te proteger. Você não é imune. Tem pessoas, inclusive, ficando doentes com máscara, com todo tipo de cuidado. Alguns já tomaram a vacina, pegaram a doença. E essas doenças na Bíblia, muitas delas, como a lepra, acabam se tornando uma analogia muito simples à questão que envolve o pecado, que é a ruptura da criatura com o Criador. Ele é contagioso, está em toda a humanidade, ele mata, é fatal. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, independentemente de quem você seja, da sua posição, da sua vida, dos seus bens, dos seus recursos, independentemente disso, a palavra de Deus sempre traz luz. Sem a Escritura nós estamos cegos, perdidos, mas com a palavra de Deus nós temos luz. E uma das coisas que a palavra de Deus deixa claro para nós é o que nós acabamos de ver aqui no texto. Que o homem sem Deus não é nada. E que todos nós dependemos da misericórdia do Senhor. Agora, eu me lembro de um livro que foi lançado no Brasil há alguns anos atrás, Caçadores de Deus. E muitas igrejas ensinam, né, sobre o escondido de Deus, sobre o mistério de Deus, sobre o profundo de Deus. Mas a Bíblia vai nos ensinar que Deus não está escondido. Ele não está inacessível. Ele está entre nós, disposto, acessível, presente. Estará do lado de todos aqueles que crerem e buscarem a sua presença. Naamã nem judeu era, nem hebreu era, e encontrou o Senhor. Ele não era israelita, mas encontrou o Senhor. Assim como Naamã, outros homens e mulheres que não eram israelitas o encontraram. Porque Deus se deixa encontrar, se deixa achar, se deixa ver. Se deixa ver. Então isso é importante para nós. Essa compreensão, ela é importante. E finalmente o texto vai nos ensinar que o quebrantamento produz cura. Muitas vezes o quebrantamento produz cura física, que é o caso de Naamã. Mas em algumas vezes, em alguns casos, as pessoas não são curadas. Entretanto, em todos os casos, o quebrantamento aproxima o homem do Criador. É o caso de Naamã, é o caso de tantos homens e mulheres de Deus, é o nosso caso também. Então, se há uma lição que a história de Naamã vai nos ensinar, vai nos mostrar com muita clareza,
é que se houver quebrantamento, se houver disposição em servir ao Senhor, Ele nos guiará. Apesar das nossas limitações, apesar do nosso orgulho, apesar do nosso equívoco, Ele nos guiará e nos conduzirá à sua presença. Serviu para Naamã e pode ser aplicado à nossa vida. Agora, observem também no texto, junto comigo, que mesmo diante de toda essa circunstância, da lepra, da dificuldade, tudo, Naamã tem um coração duro. E foi difícil quebrar esse orgulho que ele tinha. E nós estamos enfrentando toda essa pandemia, toda essa dificuldade, e muitos de nós ainda não perderam o seu orgulho. Ainda se acham intocáveis, inalcançáveis pelo mal, pela doença, pelas dificuldades. Ainda se acham independentes de Deus. Ainda acham que os que já são cristãos e cristãs acham que as suas orações, algumas igrejas acham que os seus cultos, que as suas programações abrem o caminho para o Senhor e que trazem a bênção, que liberam a bênção, que fazem isso, fazem aquilo outro. Entretanto, o que a Bíblia vai nos ensinar é que Deus resiste ao soberbo e Deus abre a porta, o caminho, o acesso para aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Então precisamos nos perguntar: como estamos nesse momento e como reagiremos diante de tantas atrocidades, problemas, coisas que têm acontecido ao nosso redor? O quebrantamento, a humilhação que Naamã enfrentou, que muitos de nós enfrentamos, às vezes traz cura física, às vezes nos leva ao milagre, às vezes não, mas certamente em toda circunstância o quebrantamento e a humilhação nos levam à presença de Deus. E se as ministrações, se as preleções, se as conversas, se os vídeos, se os estudos, se a clara apresentação bíblica não for suficiente para nos trazer essa clareza, a vida nos trará. Porque a vida ensina. A vida ensina mesmo. Ensina que o homem é frágil, que o homem é fraco, que o homem é dependente do Criador, que ninguém está livre de nada, de absolutamente nada, e que o homem depende de um poder maior. Olha, Naamã nem acreditava em Deus. Ele podia até acreditar em algum Deus, mas não no Deus de Eliseu. Chegou ali no escuro, mas mesmo não acreditando no Deus de Eliseu, mesmo não tendo as mesmas convicções, a dor, o sofrimento e a humilhação levaram ele até ali. Ele estava disposto, ainda com muita resistência, mas ele foi. E ao se levantar purificado do rio, ele retorna para Eliseu e diz assim: agora eu sei que existe Deus, que há um Deus que se inclinou para mim. Então a nossa oração hoje, ao terminar esse estudo sobre a vida de Naamã, sobre esse encontro de Naamã com o profeta Eliseu, a nossa oração hoje é para que, diante de todo o sofrimento que estamos vivendo, diante de toda a circunstância que estamos enfrentando, diante de todo esse tempo de incerteza, ruptura, de medo, de dificuldade que nos assola, que o Senhor Deus nos ajude a ter um coração quebrantado, que o Senhor Deus nos ajude a ter um coração humilhado, que o Senhor Deus nos dê clareza para que não achemos que por ser religiosos, por ter fé, ou por ter riqueza, ou conhecimento, ou qualquer outra coisa, estamos imunes, que o Senhor nos dê essa sensibilidade, e que com esta sensibilidade, com este conhecimento, tenhamos humildade para, ao invés de decretar, proclamar, estender a mão, repreender, dizer, fazer acontecer, tenhamos a humildade para suplicar. Assim como Naamã suplicou. Observe no texto que na marra não vai.
o rei mandou carta, Naamã chegou chegando, trouxe ouro, trouxe prata, trouxe linho, tentou negociar, tentou se impor, tentou exigir, mas ele está leproso, ele está fragilizado. E muitas vezes nós somos assim também. Não temos condição de seguir em frente, não temos nada para nos dar valor, mas ninguém desce do salto. Ninguém desce do palco. Ninguém abre mão do seu orgulho. Continuamos, às vezes, com todas as dificuldades, dizendo o que pensamos, falando o que acreditamos, insistindo. Quantos de nós vamos para os cultos, para as reuniões, levantamos as mãos, falamos, proclamamos, dizemos, declaramos isso, aquilo, e não adianta. Continuamos pobres, falhos, frágeis, doentes por dentro e por fora. E qual era a maior chaga de Naamã? Era a lepra que estava literalmente destruindo o seu corpo, ou era o orgulho que mantinha o seu coração endurecido e os seus olhos fechados? E a pergunta também serve para mim, né? Qual é a chaga que mais me afeta? É a diabetes, é a doença, são as limitações do corpo, ou é a arrogância, a soberba, o orgulho que fere, que machuca o meu coração? Quantos de nós perdemos amigos, parentes, pessoas que amamos? Quantos de nós sofremos? Perdemos trabalho, perdemos emprego, projeção, posição social, perdemos amigos, cônjuges, pessoas que amávamos e não damos o braço a torcer? Continuamos com a chaga no nosso coração? A vida está nos ensinando. E a vida está nos ensinando que o homem é pó, que o homem é frágil, que o homem é falho, que o homem vai passar, que a vida dele é uma poeira na história, mas mesmo assim, mesmo sendo tão frágil, tão pueril, Deus o ama, trabalha na vida dele, tem disposição para ensinar e corrigir. Então que Deus nos ajude nesses dias a ter um coração quebrantado e contrito diante da sua presença.